Salve, capítulo 2. Depois de viajar por umas 3 milhas, chegamos a um edifício longo, feito de tronco de árvore. O teto era baixo e coberto de palha. O cavalo fez sinal para que eu entrar primeiro. Era uma sala grande, com chão de terra batida e um coxo um dos lados. Estavam ali 3 cavalos e 2 éguas, alguns deles ocupados em tarefas domésticas, e que mais me espantou. Pensei comigo mesmo, um povo capaz de civilizar animais irracionais deve certamente superar em sabedoria todas as nações do mundo. O cavalo que me levava até ali entrou em seguida e impediu que me tratassem mal. Relinchou para eles várias vezes, demonstrando autoridade, e recebeu respostas. Além dessa sala, havia outras três em que se entrava por 3 portas. Dirigimos-nos para a terceira sala. Meu acompanhante entrou nela primeiro, assinando para que eu o guardasse. Aguardei na segunda sala, preparando meus presentes para o dono e a dona da casa. O cavalo relinchou 3 ou 4 vezes e eu esperei ouvir algumas respostas em voz humana, mas ouvi somente o mesmo dialeto num tom um pouco mais agudo. Comecei a pensar que a casa... Comecei a pensar que a casa deveria pertencer a algum personagem de importância entre eles, em vista de tamanha cerimônia para me permitir a entrada, mas não conseguia compreender como um tal homem fosse servido unicamente por cavalos. Estaria eu ficando louco ou tudo não passava de um sonho? Belisquei-me para acordar. Concluí então que tudo aquilo deveria ser fruto de feitiçaria ou mágica. Mas logo o cavalo veio para a porta e fez sinal para que eu o seguisse. Entrando na terceira sala, ali vi uma belíssima égua junto com 2 potros. A égua, assim que entrei, veio para perto de mim e olhou-me com o maior desprezo. Então se voltou para o cavalo e ouvi a palavra Iarrou, repetida várias vezes. Não sabia seu significado, logo, porém, seria melhor informado. Para minha eterna aflição, o cavalo acenou com a cabeça para mim, repetindo: Iuhu, iuhu. Entendi que deveria segui-lo. Levou-me então a um outro edifício a alguma distância da casa. Entrei e vi 3 daquelas detestáveis criaturas que eu encontrara por primeiro ao desembarcar. Alimentava-se de raízes e de carne de alguns animais, que depois soube seres burros e cães. Às vezes comiam a carne de alguma vaca morta por acidente ou doença. Estavam todos amarrados pelos pescoços e presos a uma trave, e seguravam a comida com as garras das patas dianteiras e a rasgavam com os dentes. O cavalo-mestre ordenou a um alazão, seu criado, que desamarrasse o maior desses animais e levasse para um pátio. A besta e eu fomos levados para bem perto de um outro, e nas feições comparadas atentamente pelo senhor e seu criado, que repetiram várias vezes: Iarrou. É impossível descrever seu humor e meu espanto quando notei nesse animal abominável uma figura humana completa, apesar do rosto achatado, do nariz mais fundo, os lábios grandes e a boca larga, as patas dianteiras e o iarrou diferiam de minhas mãos só pelo comprimento das unhas. A
aspereza e o escuro das palmas, bem como pelo dorso peludo. Havia a mesma semelhança entre nossos pés e as patas traseiras, com as mesmas diferenças. A grande dificuldade que parecia confundir os dois cavalos é que eu estava com minhas roupas, coisa que jamais tinha visto antes. O alazão me ofereceu uma raiz. Peguei-a em minhas mãos, cheirei-a e devolvi com toda a educação. Fui buscar um pedaço de carne de burro, mas fedia tão repulsivamente que eu me afastei dela. O cavalo então lançou a Iarrou, que a devorou com gosto. Depois mostrou-me feno e aveia, mas eu sacudi a cabeça, dando a entender que nada daquilo era comida para mim. Receava agora morrer de fome, se não encontrasse alguém da minha espécie. Quanto àqueles Iarrous imundos, por mais que eu amasse a humanidade, deveria confessar jamais ter visto em um ser animado tão abominável em todos os aspectos. Quanto mais me aproximava dele, quanto mais detestáveis se mostravam. O cavalo-mestre notou meu comportamento e por isso pôs o Iarrou de volta na sua toca. O cavalo fez sinais que davam a entender sua preocupação com o que eu ia comer. De repente notei uma vaca que passava por ali. Apontei para ela, expressando o desejo de ordenhá-la. Isso funcionou, pois ele me levou de volta a casa. Ali ordenou que uma égua criada abrisse um aposento onde havia um bom estoque de leite em vasilhas de barro e de madeira. Ela me deu uma grande tigela bem cheia. Bebi com grande prazer e senti-me revigorado. Por volta do meio-dia, vi aproximar-se da casa uma espécie de veículo puxado por 4 Iarrous. Nele ia um velho corcel que recebeu com muita educação, depois de comer aveia e feno no coxo. O dono da casa e o convidado conversaram muito a meu respeito. Via-os olhar várias vezes para mim, repetindo frequentemente: Iarrou! Durante o almoço, o dono me ensinou os nomes para aveia, leite, fogo, água e mais alguns outros. Era fácil para mim, que desde a juventude tivera grande capacidade de aprender idiomas. Acabado o almoço, o cavalo-mestre se dirigiu à minha parte e, por sinais e palavras, fez-me entender sua preocupação por eu não ter nada para comer. Aveia, em sua língua, é H-L-U-N-N-H. Lum. Pronunciei essa palavra 2 ou 3 vezes, pois, embora a tivesse recusado no começo, achei que poderia fazer uma espécie de pão com ela. O cavalo imediatamente mandou que a égua criada trouxesse uma boa quantidade de aveia. Aqueci-a no fogo o melhor que pude para tirar-lhe a casca. Depois, moei e com água fiz uma pasta que assei no fogo e comi com leite. Com o tempo, aquela dieta insípida se tornou suportável. Não era a primeira vez que eu passava apertado na vida e via como podemos satisfazer facilmente nossas necessidades naturais. Às vezes, caçava um coelho ou um pássaro com redes feitas de pelo de arroz. Também colhia ervas que eu fervia para comer como salada acompanhando meu pão. De vez em quando fazia um pouco de manteiga. A princípio sentia muita falta do sal, mas habituei-me. Foi essa a minha dieta nos 3 anos que passei naquele país. Ao se aproximar o cair da noite, o cavalo-mestre providenciou um lugar para eu me alojar, separado do estábulo dos Iarrous.
Ali juntei alguma palha e, cobrindo-me com minhas próprias roupas, dormi muito profundamente. Concentrava meus esforços em aprender a língua que meu dono e seus filhos, bem como todo criado da casa, estavam desejosos de ensinar-me. Considerava um prodígio que um animal irracional desse tantas amostras de razão. Eu apontava para cada coisa e perguntava seu nome, que anotava em meu diário. Ao falar, pronuncia uns sons pelo nariz e garganta, e sua língua lembra o holandês ou o alemão. A curiosidade e impaciência de meu dono eram tão grandes que eles gastavam muitas horas de seu lazer instruindo-me. Estava convencido de que eu era um Yahoo, mas minha capacidade de aprender, minha educação e meu anseio o espantavam. É que essas qualidades eram o oposto daquelas animais. O que o deixava mais perplexo, eram minhas roupas. Serão parte do seu corpo ou não? Ruminava ele consigo mesmo. Meu dono estava ansioso para saber de onde eu viera, como adquiriria aquelas amostras aparentes de razão que notava em todas as minhas ações e minhas histórias, de minha própria boca. Para ajudar minha memória no aprendizado da língua, eu transcrevia as palavras do nosso alfabeto, com a devida tradução. Foi difícil explicar a meu dono o que eu estava fazendo, pois os habitantes não têm a menor ideia de que sejam livros ou literatura. Em cerca de 10 semanas, estavam aptos a compreender a maior parte de suas perguntas e em 3 meses a dar respostas toleráveis. Meu dono estava expressivamente curioso para saber de que maneira, de que parte do meu país eu viera e como aprendera a imitar uma criatura racional. Afinal, os Yahoos com os quais eu parecia eram sabidamente os animais mais capazes de aprender qualquer coisa. Respondi que vinha do mar, de um lugar distante, onde havia muitos outros como eu. Contei como fora abandonado ali pelos companheiros de meu navio. Foi só com alguma dificuldade e com o auxílio de muitos sinais que pude me fazer entender. Você deve estar enganado, replicou ele, ou está dizendo coisa que não é. É impossível haver um país além do mar ou que um bando de irracionais possa navegar numa embarcação de madeira. A palavra Houyhnhnm na língua dele significa cavalo. Na origem, seu sentido é a perfeição da natureza. Na casa, todos aproveitavam qualquer oportunidade para me ensinar vários cavalos e egos importantes. Moradores das redondezas vinham ver aquele maravilhoso Yahoo, que podia falar como um Houyhnhnm e parecia ser dotado de alguma razão. Gostavam de conversar comigo. Em 5 meses fiz tão grande progresso que podia compreender tudo o que me diziam e expressar-me razoavelmente bem. Toda noite, quando a família ia para a cama, costumava despir-me e cobrir-me com minhas roupas. Mas um dia de manhã, bem cedo, o criado alazão de meu dono, chegou quando eu ainda dormia profundamente. Minhas roupas estavam caídas a um canto e minha camisa acima da cintura. Acordei com o barulho que ele fez. Ele saiu ao encontro do meu dono e, muito assustado, fez-lhe um relato confuso do que eu vira. Vesti-me e fui ao seu encontro.
Perguntou-me que significava o que seu criado contava. Isto é, que eu não era, dormindo a mesma coisa que parecia ser acordado. Seu criado garantia que algumas partes de mim eram brancas, outras amarelas e, pelo menos, não tão brancas e algumas marrons. Até aqui eu escondera o segredo de minhas roupas para me distinguir o mais possível da raça maldita dos Yahoos. Agora era inútil continuar a fazê-lo. Disse então ao meu dono: o país de onde venho, os de minha espécie, sempre cobrem seus corpos com os pelos dos certos animais, tratados artificialmente. Fazemos isso por pudor e para nos proteger do calor e do frio. Estranhas palavras, respondeu ele. Não consigo entender como a natureza poderia nos ensinar a esconder o que a própria natureza nos deu. Nem eu, nem minha família temos vergonha de alguma parte de nossos corpos. Despi-me, deixando apenas a minha camisa amarelada na cintura, como uma espécie de cinto. Meu dono observou o que eu fazia com curiosidade e admiração. Examinou minhas roupas atentamente e então tocou meu corpo muito delicadamente. Depois, disse que eu era um perfeito Yahoo, mas que diferia deles pela brancura e suavidade do pelo, a falta de pelo em algumas partes do corpo e formato e comprimento das garras e minha mania de caminhar sobre as patas traseiras. Por fim, deixou-me vestir de novo minhas roupas, pois eu tremia de frio. Expressei-lhe meu desconforto ao vê-lo chamar-me de Yahoo, aquele animal asqueroso que eu odiava e desprezava tanto. Supliquei que evitassem chamar-me assim e ordenasse o mesmo a toda a sua família e aos amigos que vinham me visitar. Pedi também que o segredo do falso revestimento de meu corpo não fosse revelado a ninguém. Meu dono concordou com tudo e dali por diante redobrou os esforços que me instruir em sua língua. Estava impaciente para ouvir as maravilhas que eu prometera lhe contar. Um dia narrei-lhe como chegar até seus pais num navio. Perguntou-me então: mas quem fez esse navio? Como é possível que os Yahoos e seu país deixem isso nas mãos dos animais irracionais? Disse-lhe que responderia se ele me desse a sua palavra de que não se ofenderia com o que lhe ia contar. Concordou então, garantiu-lhe que o navio fora construído por criaturas como eu, que eram os únicos animais racionais e dominantes, não só em meu país, como em todos os outros que eu conhecera em minhas viagens. Continuei. Ao chegar, espantei-me ao ver os Yahoos agindo como seres racionais. Assim como você e seus amigos, ao descobrir sinais de razão num ser que vocês chamam de Yahoo, reconheço a minha semelhança com esse animal, mas não encontro explicação para sua natureza degenerada e brutal. Acrescentei que se a boa sorte me fizesse regressar a meu país natal, quando contasse minhas viagens, todo mundo acreditaria que eu disse a coisa que não era, que eu inventei a história toda. Com todo respeito a você, sua família e seus amigos, meus compatriotas dificilmente acharão possível que um Hound seja a criatura que domina um país e o Yahoo um ser irracional.